Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quantos creem em milagre? Amém. Quantos precisam de um milagre? Amém. O Deus dos milagres que operava e que operou no passado, Ele é o mesmo e Ele continua disposto para operar no presente. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Esse capítulo 3 que nós vamos ler fala a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possui nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se afirmaram. E deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que pelo que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Desaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos designaram, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus os ressuscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém? Pai, queremos te dar aqui as graças, Senhor Deus,
Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado por essa reunião. Obrigado por essa oportunidade. E eu creio, Senhor Deus, que esta noite, eu creio, ó Deus, que esta oportunidade, eu creio que esse tempo, eu creio, ó Pai, que nesta hora o Senhor tem algo para realizar em nossas vidas, ó Pai, segundo tua plena e perfeita vontade, pelo poder da tua palavra, pelo poder, ó Pai bendito, da tua presença, em tua santa e bendita vontade. Seja feita, ó Pai, a tua vontade, através dessa palavra em nossas vidas, ó Pai. Que nenhum demônio, nenhum espírito do reino das trevas venha, ó Pai Santo, ó Deus, permanecer, ó Pai, ao contrário, ó Pai, do teu agir. Em nome de Jesus Cristo, eles serão, ó Pai, agora dissipado, repreendido, expulsado, no poder da autoridade do nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus Cristo, no poder da tua palavra, Senhor Deus, que eu declaro nesta noite, eu declaro nesse exato momento, agora, que haverá cura, haverá, ó Pai bendito, arrependimento, e haverá, ó Pai, confissão de pecados, ó Pai bendito, e haverá perdão, ó Pai bendito, e que da tua presença virão, ó Pai, refrigérios, ó Pai bendito, que possa refrigerar a nossa alma, que possa refrigerar, ó Pai, nosso coração, tirando, ó Pai bendito, toda agonia, tirando toda tristeza, toda angústia que assola nosso corpo físico, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro, ó Pai, para a glória e para o louvor do teu nome, ó Deus, que o Senhor está realizando milagres, ó Pai, neste dia, nesta hora, neste momento, para louvor e para a glória do teu santo e bendito nome. Que assim seja, Senhor, e nisso o teu nome será louvado e será glorificado. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, eu estive ouvindo só uma questão, algumas palavras hoje de uma mulher que estava ministrando, e ela disse algo que tem a ver com, ela não estava pregando nesse texto, mas tem a ver com o que Deus colocou no meu coração, porque aqui vai falar um pouco de tempo. E ela falando que, falava assim, ela falava em espanhol, né, que era uma igreja, acho que na América Latina, para fora, não sei onde era, e ela falava assim, se o diabo descobre o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza, quando ele descobre, ele faz uma espécie de um acampamento na vida daquela pessoa. E ela dizia assim, se o diabo sabe que através de uma enfermidade ele consegue te deter, não deixar você ir para a igreja, não deixar você cultuar o Senhor, ele vai, toda vez ele vai usar essa arma da enfermidade para poder não deixar você vir na igreja. Eu fiquei pensando nisso. Ela disse assim mais, se o diabo sabe que ele consegue, através de uma visita, fazer você deter em casa, para você não ir ao templo, ele vai fazer que a sua casa fique cheia de visitantes, entenda? Que pessoas fazem acampamento na sua casa, se for possível, para não deixar você ver. E ela tomou esses dois exemplos, mas existem muitos outros. Coisas, situações que acontecem que impedem a gente ir ao templo. Quando a gente fala ir ao templo, isso inclui, não é só vir aqui, né? Isso inclui você ir na presença de Deus. Isso inclui você ter um tempo de devoção, ter um tempo de estar na presença de Deus, estar sempre buscando Ele, ou adorando, cultuando
diabo consegue talvez usar a nossa própria carne, as nossas próprias emoções, o contrário do que Deus quer. Porque muitas vezes, irmãos, a maioria dos pecados que nós cometemos são pecados que a nossa própria carne leva a nós a cometer contra Deus. São atitudes, são palavras, são comportamentos que faz nós falar, bom, mas aquilo não é comportamento de crente. Você é crente? Ele é crente. Mas por que se comportou assim? Por que falou isso? Ou eu vi tal irmão lá, rapaz, em tal lugar lá, estava falando aquelas palavras, né? E ele é da igreja. Você dá conta que o diabo usa a própria boca da pessoa, o próprio corpo, para falar e desagradar a Deus? Entende? Porque às vezes a pessoa fala um palavrão por aí, ou palavras feias, que não glorifica a Deus, que não adora a Deus, mas são palavras que está indo contra Deus, que vai impedir talvez o seu relacionamento com Deus, a presença de Deus, Espírito Santo. E isso, atitudes, ações nossas, muitas impedem. Entenda ou não? E a gente, irmãos, na carne, é com fogo e gasolina, é facilmente para a gente. Não é assim? E quando assusta, não, você já falou. Quando assusta, não, você já fez. E aí, impede a fluidez, o governo, a presença de Deus, impede o agir de Deus. Entende? Porque agindo Deus, quem impedirá? Mas lá em Isaías 59 diz que o pecado separa o homem de Deus. Agindo Deus, quem impedirá na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que confessa os seus pecados, na vida daquele que realmente crê no Senhor. Entende? E tem uma vida de um posicionamento firme, né? Vai acontecer casos sim, que muitas vezes, dependendo da enfermidade, você não vai poder. Mas se você bobear, o diabo vai usar todos os recursos disponíveis para nos atar, ou para nos deter. Ele usa. Olha bem, esse capítulo 3 tem dois pontos aqui que é claro: milagre e sermão. Esse capítulo 3, o ponto central dele é o milagre, que seria a cura de um coxo, ele era coxo de nascimento, ele nasceu assim, a cura desse homem, e a seguir o sermão que desencadeou através deste milagre. Então aqui nós vemos cura, ou milagre e sermão. Milagre e palavra. Se nós falarmos de milagres, os milagres, desde a época de Jesus, vamos dizer assim, eles eram utilizados. Jesus nunca fazia milagres, só ele, uma pessoa sozinho. Sempre havia pessoas. E mesmo que não houvesse muita gente para presenciar aquele milagre que Jesus fazia, nós possamos entender que logo difamava a fama, aquele acontecido, ele era divulgado e as pessoas vinham até Jesus, e ali Jesus pregava, Jesus ensinava. Então os milagres que acontecem, ou que já aconteceram, partindo do princípio bíblico, tinha ou tem o objetivo de levar as pessoas a ouvir a mensagem. Mas hoje muitos às vezes querem ir, ou querem receber os milagres, ou querem ir até os milagres, mas não querem ouvir a palavra, e se ouvir, não querem obedecer. Então aqui, ao escutar esse capítulo 3, nós possamos ver o milagre acontecendo, mas com um objetivo.
com um objetivo. E algo que me chama a atenção, que no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo. Esse Pedro e esse João eram apóstolos de Jesus. Tanto Pedro e tanto João, eles tinham irmãos que também eram apóstolos, que também estavam no apostolado. Pedro tinha o seu irmão, João também. Esse João aqui era o João amado, aquele que se acostava-se no peito de Jesus, porque era chamado o discípulo amado. Esse Pedro foi o mesmo que negou Jesus também, antes de dar o canto, 3 vezes tu me negarás. Foi ele. Ele que talvez, num momento, falou: eu não quero saber de nada. Jesus vai atrás desse Pedro. Aqui nós entendemos que ele caminhando junto com João, mesmo que o irmão dele não estava, o irmão de João não estava, e os dois juntos. Aqui nós aprendemos a importância de nós estarmos unidos, juntos. Mesmo por isso que às vezes tem amigos que é mais chegado do que irmãos. Já ouviu isso? Já? Aqui, ó. Pedro e João eram amigos, tão amigos, que eles iam ao templo. Talvez você tenha alguém que é mais chegado do que um irmão. Nesse caso aqui, Pedro e João, eles não eram irmãos, mas eles tinham irmãos que professavam a mesma fé, mas não estavam junto com eles. Mas aqui nós entendemos também que esse Pedro havia encontrado ou havia obtido um verdadeiro arrependimento, porque aí nós vemos ele junto com o discípulo amado, o discípulo que era mais chegado de Jesus. E vemos aqui que esse Pedro é uma prova que ele havia se arrependido de verdade, havia se convertido de verdade. Então, nesse primeiro ponto, entendemos a importância dessa união, dessa unidade. E diz que ele subia ao templo. Então, aqui nós entendemos também a importância de seja a família ir ao templo, estar junto para ir à igreja, né? Não é importante aqui? Eles iam juntos. Não era a família de Pedro e a família de João, mas os dois tinham uma relação mais profunda do que uma própria família. Mas aqueles iam para o templo. Você pode ver. Nós, antes de converter, quando ia para os bares, também nunca ia, dificilmente ir sozinho. Chamava alguém. Não era assim? Chamava alguém, vamos, e assim eu vejo, até hoje isso continua por aí. Mulheres, moças, saem 2, 3, na sexta-feira, no sábado, ela sai e sai de longe, irmão. De longe. E eu falo que eu já fazendo eu levo algumas por aí. Sai de longe, né? Paga caro a viagem. R$20 para ir nos bares. E à madrugada, quanto conseguia esse Uber? E elas pagam caro para isso. Juntas. Então, mas aqui nós vemos esses somos juntos, não para ir para os bares, juntos para ir ao templo. E muitas vezes nós, eu não vou, né? Mas nós vemos eles aqui indo, caminhando, e eles estavam de a pé. Pelo que tudo indica, eles não estavam de Uber, não estavam de carro, estavam de a pé. Diz que eles iam subir junto para o templo. Para quê? Para a oração da hora nona. Essa oração, esse culto, era um culto na verdade, que era às 3 da tarde, que havia aí, eles foram, então eles tinham o entendimento da importância da oração no templo. Há irmãos, que a Bíblia nos ensina a importância de nós estar orando em todo o tempo, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: orar sem cessar. Então isso quer dizer que nós temos que estar em oração todo o tempo. Mas mesmo assim, nós vemos aqui eles indo ao templo. O que isso nos ensina?
nos ensina, ou se está falando para nós, da importância da oração no templo. Não que nós não podemos orar e não devemos orar em todos os lugares, ou não é em todo lugar não, é em todo o tempo. Nós temos que estar em oração. Temos que estar em oração. Só que aqui eles falam de orar no templo. Outra parte que me chama a atenção aqui é que esse milagre aqui, ele aconteceu onde? No templo. Em que momento? No tempo da oração. Então aqui, era o tempo da oração, era o tempo, como eu falei lá no início, em falar do tempo, era o tempo da oração, era o tempo no templo, e foi o tempo do milagre acontecer. Aí eu entendo também a importância, irmãos, de nós entenderem que aqui aconteceu no templo. Então pode acontecer hoje, não é diferente. Pode acontecer aqui, se não tinha acontecido lá. Não é? Mas o milagre aconteceu aonde? No templo. Então, e nós não sabemos qual será o tempo ou a hora do milagre acontecer na sua vida. Eu não sei. Você precisa de um milagre? Precisa. Eu preciso de um milagre? Preciso. Mas eu não sei o dia que esse milagre vai acontecer, o tempo desse milagre. Está entendendo, irmãos? Amém. Eu não sei o tempo. Pode ser, irmãos, que esse culto pode ser o último, mas eu não sei qual será o último culto. Eu não sei. Você sabe qual será o seu último culto? Aí entra aquele, lá no início eu falei, aí entra a importância de você ficar esperto e não deixar o diabo te deter, porque ele pode te desviar, e o tempo do milagre, ou o tempo do seu último culto, né? Ou, nem eu conheci um irmão, né? Presbítero, que ele faleceu numa noite de terça-feira, após um culto de oração, que ele dirigiu na igreja, chegou em casa, não deu tempo nem de tirar a roupa do grande, e ele passou mal e bateu a caçoeira. Qual foi o último culto dele? Culto de oração. Então, por nós não saber o tempo que vai acontecer o milagre, o tempo do nosso último culto, ou o tempo da nossa, entende? Nós não sabemos. Então nós não podemos também ficar indiferente com os cultos, com as reuniões. Este homem aqui se colocava na porta desse templo. Esse templo tinha várias portas, mas ele colocou nesta porta, onde tinha um fluxo de pessoas grandes. Pedro e João, Pedro como pescador, sabia a importância de ir nesse culto, sabia a quantidade de pessoas que estavam ali. Ele foi ali como um bom lançador de rede. O paralítico aqui também, ele justamente escolheu um lugar muito frequentado, onde ele também poderia pedir esmola. Diz aqui, quando ele viu a Pedro e João, ele pediu, né, que lhe desse uma esmola, pediu algo de dinheiro. Era um homem que não podia trabalhar com as suas próprias forças físicas, dependia de ajuda, mas ele era esperto, colocou-se no lugar aonde ele podia ganhar. Irmãos, eu digo, por mais que esse mundão, essa vida é toda cheia de tantas
perturbações, corrupções, imoralidade, não é? Mas existe um lugar onde nós ainda possamos vir, não é verdade? Existe um lugar onde nós ainda possamos, né, buscar e achar. Aqui vemos os dois, tanto Pedro e João e o coxo. Nós vemos aqui esse coxo buscando justamente a porta do templo, indo ao templo, colocando na porta lá, com um objetivo de buscar recursos para a sua vida física. Esse era o desejo dele, receber uma escola, receber uma ajuda material. Mas mal sabia ele que havia Deus na sua santa vontade, né? Determinado, programado um milagre para a vida dele. E quem Deus usou, irmãos? Aqueles dois homens que haviam estado com Jesus, que havia também tido um compromisso e um entendimento de ir ao templo 3 da tarde. Hoje, irmãos, talvez você não saiba, mas aqui, na primeira passada minha aqui, eu fiz um propósito aqui, das 3 da tarde de oração já. Isso, bom tempo. Já. E sei, irmãos, que tudo é válido. E no seu devido tempo Deus estará contestando. E não será em vão a sua busca, a sua oração, o seu esforço, o meu esforço do Senhor não será em vão. No seu devido tempo, Deus o contestará. Porque aqui nós vemos esse coxo pedindo esmola. Pedro e João não tinha, irmãos, ouro e prata. Não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. É o que Pedro falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho. Só que antes, olha bem, antes ele falou assim: olha para nós. Você pode olhar para nós, é o que ele disse João: olha para nós. Ele olhava esperando receber uma moeda de prata, uma moeda de ouro. Não era isso que ele esperava isso. Então Pedro fez isso para chamar a atenção e ele colocou a atenção. Aqui entendemos, irmãos, assim como Pedro e João exigiu que ele se colocasse atenção, hoje nós também, para nós receber nosso milagre, nós temos que colocar atenção. Temos que colocar atenção. E você pode dar conta que facilmente dentro da igreja, os crentes, nós se distrair, entende, ou não? E não ver, ou não receber, ou não entender a mensagem. Entende? Olha, é tão glorioso que a vinda de Cristo era um piscar e fechar de olho. Quantas vezes você já piscou já? Só eu falar nisso. Será tão rápido. E disse que esse homem, Pedro, olha para nós, e ele olhava atentamente. Isso ensina para nós colocar, irmãos, atenção, ser atento quando estamos precisando de algo diante de Deus. Porque nós viemos aqui, e eu aqui posso falar: não, põe atenção aqui, presta atenção. Mas na verdade não sou eu que vou fazer um milagre para você. Entende ou não? Não sou eu posso até te animar, orar por você, pregar, te ajudar em algo. Mas quem vai fazer o milagre não sou eu. Quem faz o milagre é Deus. Entende ou não? Quem faz o milagre é Deus. E disso aqui, irmãos, que ele esperava receber alguma coisa. Irmãos, nós aprendemos aqui, quando nós viemos também ao templo, temos que entender que algo Deus
boa, porque da parte de Deus não vem coisa ruim. Coisa ruim vem da parte do diabo. Olha o Deus, pouco tempo. Eu falo sonho, mas não sonho. Eu sonhei com o irmão. E quando eu vi ele, eu falei, irmão, sonhei contigo. Vi claramente você assim, assim, assim. E já digo para você: se é coisa da parte do diabo, está repreendido em nome de Jesus. Eu falo. Se for da parte de Deus, eu não recebo. Porque tem coisa, irmãos, que é do diabo. E às vezes, quando você ser uma pessoa sincera e direta, você paga preço. Mas eu imediatamente, quando eu me desperto e dei conta daquilo, conta da minha mente, claramente eu repreendi já. Todo mal repreende em nome de Deus, porque o diabo é sujo, irmãos. Deus nos aconselha pelas noites, no Salmo 16, fala que Deus nos aconselha pelas noites quando estamos dormindo. O diabo também, irmãos, ele faz isso, não aconselha, ele quer atormentar, ele quer interferir, mas nós, com as armas espirituais, com o Espírito Santo que está sobre nós, o que nós fazemos? Nós repreendemos. E aqui Pedro fala, olha, atenta aqui. E ele espera receber alguma coisa. Eu digo para você nessa palavra, algo Deus tem para você. Quando você está realmente em busca, porque o coxo aqui, ele estava em busca da esmola, e ele pediu a Pedro e João, Pedro falou, não tem, né? Olha para nós. Ele já bota com esse uma boa, né? Quase, né? E aí o que Pedro fala? Pedro, porém, ele disse, não possui nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus. Alguém disse que eu não sei o nome desse Papa, né? Chegou o Senhor, falou para ele assim, é algo real, colocou em cima da mesa muito dinheiro. Esse Papa colocou em cima da mesa muito dinheiro, nem vou falar nome, porque não me atenta ao nome. Aí o outro que estava, outra pessoa estava ao lado dele, você não poderia, né, falar como Pedro e João, porque Pedro e João disse que não tinha prata nem ouro, mas olha aí o que você tem. E o outro falou também, olha, também, e nem no nome de Jesus que podia falar. Entenda, irmão? Tinha muito dinheiro, no caso de Pedro e João não tinha, mas tinha, né, o entendimento, tinha o conhecimento e tinha a autoridade, tinha a unção, né? E ele podia, e no caso aqui Pedro e João, podia e falou, podia e fez, que às vezes nós podemos, mas nós não fazemos, não é? Nós sabemos, mas nós não fazemos. Mas aqui Pedro, ele não tem o prata, não tem ouro, mas em nome de Jesus levanta, no mando da palavra, pelo nome de Jesus, porque Jesus tinha falado para ele, no meu nome expulsarão demônios, no meu nome, Jesus falou, no nome dele, irmãos. Mas hoje, irmãos, o que é de pessoas que estão olhando e buscando a homens, correteando homens, é uma brincadeira. O que é de homens e crentes que está correteando em busca de homens, entende ou não? Eu digo para vocês, eu estou aqui até quando Deus permitir. Agora eu me vou daqui, você vai também, não é? Então onde estão os seus olhos? E aqui esse homem, quando Pedro fala, Senhor, não tem prata, não tem ouro,
Que nós vemos aqui, eu não tenho prata, não tenho ouro, né? Mas foi assim, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro. Você crê que Jesus pode te curar? Pode, então vou orar por você. Não sabemos quanto tempo demorou esse mover aqui, não é verdade? Não sabemos o tempo. A gente pensa que é assim, não tem prata, não tem ouro, levanta, não tem nada. Não imagino que foi assim, né? Mas imagina, ele teve uma conversa ali, né? Para que você vai querer esse dinheiro? Às vezes a gente tem essa coisa, né? Não vou te dar, fica essa coisa. Alguém disse assim, né? É melhor você alimentar 10 zangão, 10 besouros, vamos dizer assim, zangão, tem por aí, que deixar uma meia morrer de fome. Então é melhor você dar o zangão que você não sabe o que vai fazer, né? É melhor você ter, né? Para dar do que, né? Não, tem que pedir. Nesse caso aqui, Pedro, rapaz, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho que fazer, eu vou orar por você, né? E aí disse que ele ora, e esse homem levanta. E disse, irmãos, a continuação aqui, disse que esse homem foi para onde? Entrou para o templo. Entrou para o templo. Foi junto com eles para o templo. Hoje as pessoas, irmãos, elas, quantas pessoas se conhecem ou já conheceu, que recebeu um milagre já, o milagre, a salvação, não é? E não está no templo, assim, não está congregando, não está, entende ou não? E se você for conversar com essas pessoas, elas têm uma justificativa, uma desculpa, algo ali para justificar e dizer e fazer a gente até crer que elas estão certas. Mas aqui nós vemos esse homem indo com eles para dentro do templo, saltando e louvando a Deus, saltando e louvando e glorificando a Deus. O que nós hoje iria ser, nos tempos, depois do milagre da salvação, porque tem tantas coisas que nós já recebemos nessa vida, mas não se compara, não se iguala com o milagre da salvação, nós sermos salvos. Nós devemos estar cantando e saltando a Deus, algo que, né? Talvez com muitos problemas ou dificuldades que elas vêm, e que nesse mundo tem, né? Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. É que a gente pensa que vir à igreja ou ser crente é o sinônimo de não de um mar de rosa, né? Só maravilha, e não é. Não é só maravilha. E o texto nos relata que viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram que era o mesmo que estava esmolando na porta do templo. Irmãos, aqui a partir do versículo 11, 12, Pedro viu que o povo aglomerou, todos vieram para o pátio, havia um pátio do templo, chamado Pátio de Salomão. Diz que o povo vieram, todo aquele povo. Pedro, o que ele fez? O sermão. Ele lançou a palavra. Aí nós vemos o versículo 12, à vista disso, Pedro lhe dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como pelo nosso próprio mérito, poder ou piedade que tivéssemos feito em andar? Aí entendemos, irmãos, a humildade que o servo de Deus deve ter. Entende? Pedro vendo aquele povo ali, né, querendo abraçar eles, querendo admirando eles, entende? É o que hoje muitos estão por aí, sendo bajulados por homens, por pessoas. E Pedro fala assim: por que vocês estão assim, israelitas?
tivesse acontecido um milagre. E o povo israelita, o povo judeu daquela época, no tempo de Jesus, havia já presenciado muitos milagres que Jesus tinha realizado. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Quantos milagres! Não era algo normal, mas aqui agora eles queriam, né, adorar Pedro e João. E Pedro fala assim: não é pelo meu mérito, não é pelo meu poder, não é pela minha piedade que tivemos feito ele andar, né? Aí eles falam assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traístes. Aí ele aproveita, irmão, aquele povo reunido e fala assim: vocês que o crucificaram, o servo Jesus, vocês que traicionaram o servo Jesus. Ele aproveita para fazer eles se arrepender. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Aproveitaremos as oportunidades, que seja para um ou que seja para 10, para nós pregar o Evangelho, levar as pessoas ao arrependimento. E Pedro fala ali: vocês, né, que traíram o servo Jesus, claro, pela ignorância, pela cegueira, né? Ele ressuscitou. E ele fala assim, ó, aí ele usa aqui: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, os patriarcas havia anunciado no servo Jesus, mas vocês não acreditaram, vocês ignoraram tudo isso. E ele vai com o sermão, ele vem com a palavra, e ele chega no versículo 15, né? Desastre, matasse o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele fala assim: nós somos testemunhas que o Jesus Cristo que vocês matou, ele ressuscitou, e foi o poder que atuou na ressurreição desse Jesus que veio sobre a vida desse coxo. Amém, irmãos? E ele disse mais: pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem. Fala assim: é o nome de Jesus que fortaleceu. Irmãos, é o nome de Jesus que te fortalece, é a palavra que nos fortalece, entende? Não é as lorotas faladas em cima dos púlpitos, entende ou não? Não é as enxurradas que são ditas pelas internets, aí pelas deles. É a palavra, é o poder da palavra, é o nome de Jesus, é ele que nos fortalece. Aqui disse, Pedro falou assim, ó: pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. A fé no nome de Jesus. Você tem que crer, irmão, você tem que crer na fé, na palavra, na fé no nome de Jesus, que nós somos fortalecidos. Quando eu venho aos pés do Senhor, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu escuto a mensagem, quando eu estou no templo ouvindo a mensagem, essa mensagem é poderosa, ela vem do poder do nome de Jesus e fortalece, me traz vida para a minha alma. E aí nosso corpo físico é tocado. Esse homem foi tocado, mas isso depende de cada um de nós exercitar a fé na palavra, exercitar a fé no nome de Jesus. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Aí ele fala assim: eu sei que vocês crucificaram a Jesus nas vossas ignorâncias, como as autoridades. Aí ele fala assim no versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia
de padecer. E ele diz assim: arrependei-vos. Aí ele leva aquele povo junto com as autoridades, arrepender do pecado da crucificação de Jesus. Viu que o milagre tem um objetivo, irmãos? Entendeu, não? O milagre tem um objetivo. Aí Pedro usa a palavra e fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. Então Deus não perdoa quando a pessoa se arrepende. Ele cancela. E disse mais: a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que enviando Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, quando nós nos arrependemos, da presença de Deus vem refrigério. Entende? Vem refrigério. Esse refrigério vem para refrigerar a nossa alma. Esse refrigério vem para nos dar graça. E ele diz, terminando, ele diz assim: ó, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que está registrado na palavra desde os profetas, irmãos, cumprirá. E vem se cumprindo, né? Desde Abraão, os profetas, Moisés, aí Samuel, e vem vindo, todos eles vêm anunciando e falando a respeito do Cristo, que havia de vir, e havia de padecer, havia de morrer, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar, e todos que o creessem, todos aqueles que exercitassem fé nele, havia de ganhar a vida eterna. E até hoje está sendo pregado, anunciado, os tempos estão se cumprindo, e Deus, no seu devido tempo, Ele cumprirá, Ele fará que tudo acontecerá, segundo a sua plena e perfeita vontade, seja milagres nesse tempo, ou seja, irmãos, a vida dele. Uma das coisas que nós temos de estar muito atentos, com esse corpo de confitável e Pedro junto, nós temos de ficar também atentos. A qualquer momento Jesus pode vir. Quantos aqui quer subir para a glória? Aleluia. Quantos aqui está esperando? Porque esse posto foi esperando o milagre, irmão. Esperando receber alguma coisa. Você espera aqui no arrebatamento de Jesus ou não? Aleluia. Você espera? Você crê no arrebatamento? Glória a Deus. Crê ou não crê? Você crê que Jesus vai te buscar, vem te buscar ou não crê? E se você partir dessa vida, você sabe para onde você irá? Tem que saber. Aí tem, se você morrer agora, você vai falar: não sei. Claro, você tem um crente que sabe para onde vai. Não é? Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Eu tenho que crer assim, esperar assim. Se você partir agora, você tem que ir para o céu, porque o inferno não é o teu lugar. O inferno é para aqueles que não receberam Jesus. O inferno é para aqueles que não recebem a mensagem. O inferno é para aqueles que não creem na mensagem. O inferno é para aqueles que não praticam a palavra. O inferno é para aqueles que não são transformados pelo poder da palavra. Mas todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, né? Crendo em todo o seu coração, e está esperando, né? Como esse corpo está esperando. Nós também temos que esperar. Ele esperava uma esmola, mas Deus não dá esmola para ninguém. Ele é o dono dos céus, não é verdade? O Criador dos céus e da terra, o dono do ouro, o dono da prata. Ele tem algo glorioso que não se compara aos olhos desse mundo aqui. Não se compara com a beleza, com a riqueza desta vida. O que Deus tem é glorioso. Vale a pena, irmãos, nós esperar. Vale a pena sim nós confiar. Estamos de pé e oremos. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está esperando um milagre terrenal, não é assim? Mas pode ser que Deus vai fazer um milagre na
sua vida espiritual. E hoje é um dia determinado por Ele. É o tempo de Deus hoje. É a hora de Deus. Pai, no poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A Tua filha, o Teu filho, ó Deus, que nesta noite está ansioso, ó Deus, por uma intervenção divina, por um acontecimento divino na sua vida. Senhor, através dessa palavra, através do poder da Tua palavra, no poder do nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio e eu proclamo, eu chamo cura divina, eu chamo, Pai, nesta noite um milagre na vida da Tua igreja, um milagre na vida da Tua filha e do Teu filho, em nome de Jesus Cristo. Assim como Pedro e João disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua vida transformada, receba agora o refrigério que só vem de Deus. Aleluia! O refrigério que vem dos céus, o refrigério que a tua alma necessita, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, eu declaro em nome de Jesus, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo poder do nome do Teu Filho amado Jesus, por amor do Teu nome, Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade, o que a Tua filha e o Teu filho está esperando, o que a Tua igreja está, ó Pai, necessitando. Que o Senhor, com a Tua piedade, com a Tua graça, a Tua misericórdia, conceda a Tua bênção, e o Teu nome será louvado e será glorificado. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós já vamos estar encerrando. Amém? Na terça-feira estaremos aqui, né? Aqui no templo aqui, para orar. Na quinta, o nosso culto, e no domingo o nosso culto. Amém? A Edna já está encarregada de anotar, já agora com o meu na lista. E se você, né, de acordo com eu perguntar para ela depois, durante a semana, se já tem, pelo menos para dar entrada, eu já mando fazer. Já mando fazer já essa semana. Se você já começar a comprometer com a sua foto. Amém? Vamos orar encerrando em nome de Jesus. Oh Senhor. Palavra caçoebre quebra na caçuí, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor manda essa palavra e ela tem um propósito. Aleluia, assim como os milagres aconteciam naquela época com um propósito, hoje não é diferente. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja, o Senhor conhece a necessidade da tua filha e do teu filho. É no poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu oro crendo, ó Pai, no milagre. Pai, nós queremos despedir desse lugar na mão da tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos disse amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.